Como eu fechei meu primeiro negócio em Cannes? Ano passado eu fui a primeira edição, né, do festival Lion Cannes, e eu fui pela primeira vez e tem muita coisa legal, né, desse festival que eu vou trazer ainda para vocês aqui. Eu já tinha feito uma peça no ano anterior para concorrer, que foi aí que eu comecei a cada vez alimentar um desejo maior de ir pro festival. Quem é da publicidade, quem é desse mercado, com certeza já pensou em ir no Leão de Cannes ou tem isso aí como objetivo. E aí eu vou explicar nesse vídeo como eu fechei meu primeiro negócio na primeira vez que eu fui no festival. Então, quando eu comecei a estudar ali, né, na publicidade, eu sempre tive ali o Cannes como uma referência, né? Tem outros festivais nacionais também que eu já tinha acompanhado, outros gringos, mas Cannes realmente ali ele fica como aquele glamour, né? Aquele que a gente sempre quer ir também por conta do festival de cinema. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de cinema, então eu ficava, pô, tem o Festival de Cannes de cinema e tem o Leão. Então, eu sempre tive essa relação de querer ir para Cannes muito forte. Então, Cannes sempre você vai querer fazer negócio, né? Quem é dessa indústria publicitária, a gente sempre está vendendo, né? Então, as publicidades, quando você para ver, mesmo no evento mais informal, eles sempre estão pensando em negócio. Isso é bem legal, isso é até um diferencial, né, desses eventos, porque quase toda relação ali pode se transformar num negócio futuro e a galera faz muitos negócios ali durante tomar uma taça de vinho, um jantar, tá muita coisa rolando. Isso é bem interessante do festival. E todo o evento, né, voltando, todo evento que eu fui internacional, eu fui no intuito de fazer negócio. Ou eu tinha um projeto para rodar, uma experiência para acontecer, e esse era o primeiro que eu não estava indo com nenhum negócio fechado, mas no intuito de melhorar meu relacionamento, conhecer como o festival acontece para poder escrever outras peças, conseguir pensar em ganhar um Leão de Cannes, concorrer, né, no festival, ser nomeado e quem sabe ganhar, né? Então eu comecei, estava indo mais despretensioso, só que algumas semanas antes eu comecei a preparar, por exemplo, quais eram as relações que eu poderia me aproximar mais, porque sempre quando eu pensei em network, eu sempre me preparei bem para ter uma rede de relacionamentos. E eu sempre pensei como eu posso chegar nessa pessoa também sendo intencional, como eu posso chegar nessa pessoa oferecendo alguma coisa positiva, não só tentando arrancar a coisa delas. Eu sempre pensei em fazer umas boas relações. Então eu comecei a ver quem eram as pessoas que eu poderia criar essa conexão, quem que eu poderia me aproximar. E aí, nessas pesquisas, né, fazendo esse estudo, eu cheguei numa pessoa, que era a Samantha, e a gente já estava com um projeto que estava em andamento, mas ainda não estava fechado. Então, eu já tinha ali um ponto melhor em relação. Eu não tinha tido relação, eu não tinha tido um contato com ela, né? Então, era intermediado esse contato. Não tinha nada fechado, a gente ainda estava em muitas preparações, mas a gente já tinha até oferecido ideias a mais para rodar todo no nosso estúdio. Então, a gente queria que rodasse no nosso estúdio, a gente tinha dado sugestões para o pessoal que estava à frente do projeto de como tocar ele, linguagem. Então, a gente estava participando muito efetivo ali do processo de planejamento, mas ele não tinha sido aprovado ainda e ele não tinha data certa, ele ainda estava patinando. Então eu comecei a investigar quem era a pessoa, né, a Samantha. Como eu já tinha um contato ali, estava mais fácil de ser feito. Então a gente já tinha passado vários orçamentos, já tinha feito várias reuniões, visita técnica até, mas ainda não tinha o ok. Então eu aproveitei na primeira noite em Cannes, que eu sabia que ela iria estar lá, ela ia ser uma jurada, então eu comecei a mapear as pessoas que eu poderia fazer essa apresentação e, por incrível que pareça, um amigo meu que viajou comigo, que até ia ficar hospedado comigo, já conhecia ela de outros projetos, então ficou cada vez mais fácil. Então, na primeira noite de Cannes, ali que estava todo mundo naquela euforia, no Martinez, que é um espaço onde todos os brasileiros vão para trocar ideia, conhecer pessoas, beber um vinho, né? Então a galera bebe muito vinho lá. Então eu usei esse meu amigo para fazer essa ponte. Então ele me apresentou, ela já achou familiar, ela disse, de onde você é? Quando eu me apresentei, disse que era de tal empresa, ela disse, nossa, a gente tem um projeto que talvez role junto, né? Aí eu falei do projeto, expliquei como era o nosso estúdio, então ela já tinha visto alguma coisa, então já estava bem inclinada, mas ainda não tinha nada fechado.
E a gente não falou de negócio, né? A gente só falou ali, eu me apresentei rapidinho, a gente falou de outras coisas, falou de outros projetos, falou do Festival de Cannes em si, e no dia seguinte eu recebo a confirmação, né, uma ligação do Brasil, confirmando que o projeto estava fechado. Então, assim, eu não falei de negócio com ela, efetivamente, eu não falei sobre o projeto muito tempo, a gente não ficou ali negociando nada, a gente só teve uma apresentação em um ambiente propício para isso, que já me coloca com autoridade, já me coloca em outro patamar, porque quem realmente estava ali no festival eram pessoas importantes, ou pessoas que já estão consolidadas no mercado, e isso reforçou minha autoridade com essa pessoa específica, e no dia seguinte o projeto já estava fechado, com data certa para rodar e tudo mais. Então essa foi a experiência. De Cannes eu tenho muita coisa para falar, né? Nesse primeiro ano que eu fui, a gente já está planejando o segundo ano, está planejando muitas coisas diferentes, até projetos para acontecerem lá, né? A gente já está planejando projetos que vão rodar durante o festival, então eu sempre penso em negócios novos, isso é uma coisa minha, eu sempre estou pensando em modelos de negócios novos, mas assim, Cannes tem muita história, eu posso fazer até uma série de vídeos falando de muitas experiências e insights que eu tive em Cannes.